paz do Senhor, igreja. Gostaria que os irmãos que puderem abrir suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo de número 20. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo de número 20 e versículo de número 15. NVI. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor: não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Não é de vocês, mas de Deus. Meus irmãos, para entrarmos no capítulo 20, temos que passar pelo capítulo 19, correto? Então, no capítulo de número 19, o rei Josafá, como todos sabem, rei de Judá, ele começa a levantar sacerdotes, ele levanta juízes sobre Judá, ele levanta ali homens de Deus e começa a propagar a palavra e colocar eles para irem pregar a palavra do Senhor Jesus, de Deus. Mas nós sabemos, meus irmãos, que quando a gente está prostrado, quando a gente está com a nossa harpa pendurada no salgueiro, o inimigo ele não vai se levantar. Como diz uma expressão, ele não vai chutar cachorro morto. Mas quando nós decidimos nos levantar diante da palavra do Senhor, quando nós decidimos louvar ao Senhor, quando nós decidimos pregar o Evangelho, aí o inimigo se levanta. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Moabe e Amon e os edomitas, eles estavam quietos, não estavam atacando Josafá, nem Judá. Mas depois que Judá se levanta, Moabe e os moabitas e os amonitas e alguns habitantes da terra de Seir, eles decidem guerrear contra Judá. Só que o inimigo, meus irmãos, ele é feroz. Ele age de uma maneira que nos deixa muitas vezes atônitos, porque chega de surpresa. Não foi diferente em Judá e na história de Josafá. Sabe por quê? Porque quando foram informar Josafá, pastor Danilo, quando foram informar a ele que os moabitas e os amonitas estavam na terra, eles já estavam lá. Eles estavam a 40 quilômetros dele para invadir e derrotar Josafá. E então Josafá ele fica atônito. Josafá ele fica com medo. Mas o segredo do crente não é o desespero. Sabe por quê? Porque o homem ele era rei, certo? Josafá era rei, mas ele não deixou de ser homem. Martinho Lutero disse certa vez: eu pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. E eu tenho que matar ele agora todos os dias. Ele não deixou de ser homem. Então, mas só que ele tinha um segredo. Ele tinha a oração. A oração que ela move o coração de Deus. Então ele proclama um jejum sobre Israel, sobre Judá. E todo o povo, até criança, passa a jejumar, como diz a palavra do Senhor. Porque aquele grande exército, eram 3 povos contra Josafá. O exército de Josafá era forte, ele tinha muralhas, tinha fortificado as muralhas, mas era um exército muito poderoso e muito grande. E então, ele proclama esse jejum, e ele vai orar na casa do Senhor. Onde é que vocês estão essa tarde? Eles vão para a casa do Senhor orar a Deus. Nós estamos num ciclo de oração. Nós estamos aqui para orar, para que Deus ouça as nossas orações. E então Jaziel, um dos descendentes de Asaf, profeta, se levanta no templo e diz a ele:
escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá: assim lhe diz o Senhor: não tenha medo, nem fique desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Talvez, meus irmãos, e neste ano de 2023 nós estamos se preparando para entrar em 2024. Aí começa já os problemas na nossa cabeça, né? A gente começa a pensar: mas os juros estão mais altos, estão crescendo, vai crescer mais ainda em 2024. O salário aumenta, mas também os impostos aumentam. E a gente fica imaginando as coisas, como será 2024 se 2023 já terminou difícil assim para mim. Mas o Senhor diz: é Ele quem vai pelejar as suas guerras, Ele que vai lutar por você. E então eles fazem isso. Ele ouve a voz do profeta, Josafá ouve a voz do profeta, e ele vai e desce as montanhas. E ali, sabe o que ele faz, meus irmãos? Eles separam os cantores na frente. Como os irmãos sabem, é um texto muito conhecido. Ele separa os cantores na frente para lutar. Veja só, um exército tão poderoso foi vencido no louvor do povo de Josafá. Sabe por quê, meus irmãos? Quantas e quantas guerras eu já venci dentro do meu quarto, louvando a Deus. Deus, Ele escuta o nosso louvor. Faça um propósito de louvor com Deus, de hinos da harpa, para você ver se Deus não vai lhe ouvir. E quando eles começaram a cantar e a entoar louvores ao Senhor, o Senhor preparou emboscadas, e os moabitas e os amonitas entraram em combate contra os habitantes do Monte Seir, e ali os mataram. E depois eles entre si mesmos se mataram, se destruíram. Sabe por quê? Porque o Senhor entrou na guerra e destruiu aquele exército poderoso. E então, meus irmãos, quando o povo de Judá subiu o monte, só havia cadáveres. Só havia cadáveres, porque o Senhor tinha derrotado aquele grande exército. E eu volto a dizer, talvez as guerras estão batendo forte, talvez as lutas elas estão te deixando atônitos para 2024, ainda neste ano. Será, meu Deus, que eu vou passar mais um ano, Pai, esperando a minha promessa? Será que eu vou passar mais um ano orando para que Deus possa intervir no meu sonho, nas minhas promessas? Mas não. Em 2024, eu sei que tem vitória aqui para crente nessa igreja. Em 2024, a Reviver em Cristo irá ultrapassar as fronteiras, porque nós cremos na palavra do Senhor, e ela será lançada a todos os povos em Maceió, no Brasil, na América Central, na América do Norte. E assim, através dessa palavra, meus irmãos, simples e fácil, é orar. Josafá, ele teve 3 segredos para a vitória: o jejum, a oração e a profecia. Se nós se apegarmos a essas 3 coisas, meus irmãos, grandes coisas nós vamos vencer. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.